Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos dar início ao nosso culto do meio-dia e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar. Abençoar você, a sua casa e a sua vida. Importante saber se você tem já acompanhado e se você que acompanha já se familiarizou com o culto, já tem sido abençoado neste culto e se isso está acontecendo, graças a Deus por isso. Eu gostaria muito que você, antes de nós iniciarmos a oração, já começasse a compartilhar, né? Já começasse a mandar o link para outras pessoas. Olá, Sandra, minha irmã querida, Valdair, né? Também que Deus abençoe, saudades. Marco, Vitor, que Deus abençoe também, tá? De forma poderosa. Olá também, Rosana Barreto, minha irmã querida, que Deus abençoe nosso Amazonas aí. A Graciane, ou melhor, a Grácia, né? Semilde, boa tarde. Olá, Marcos, que Deus te abençoe, querido, tá? E assim nós vamos crescer na graça de Deus. Você sabe, eu estava orando e eu tinha tomado uma decisão a princípio. E isso é muito importante que nós vamos falar. Vamos orar. A pregação do culto de hoje, meio-dia, vai ser muito especial, muito abençoado. E eu quero muito que você cresça com a palavra de Deus, com a experiência da palavra de Deus, né? E eu estava fazendo uma oração particular, pessoal, e eu falava com Deus acerca de abrirmos, né, a porta novamente. A irmã está perguntando se é gravado. Não, não é gravado, não, é ao vivo. Muito bem. Então, eu estava falando com Deus, porque eu tinha, a princípio, dado a essa mudança toda que nós começamos a fazer na igreja para consertarmos algumas coisas, rever outras, né? E mudar. Saludos de México. Oi, Gloriela. Que Deus abençoe você. Em espanhol, que Deus bendiga, não é isso? Bom, eu não falo espanhol, mas que Deus te abençoe. O México está com a gente, você vê, né? Que maravilha. Um culto que chega, ultrapassa fronteiras e vai abençoar pessoas em vários lugares, né, do mundo. Isso é muito bom. Que Deus abençoe o México e abençoe vocês. Então, como eu estava falando, eu estava falando com Deus sobre a volta, né, do crescimento, de abrir os caminhos, de abrir as igrejas e tudo mais. E eu falava sobre os pastores, até porque nós tínhamos tomado essa decisão de não colocar no ministério a priori, a princípio, nenhum pastor, por enquanto, por conta dessa renovação que a gente estava procurando fazer, e aí, inclusive, ter até mais critério para isso, né? Quando Deus, então, falou comigo que a igreja, ela realmente, esse ano, ela volta a crescer mais organizado. Lógico que a gente está ainda resolvendo muitas coisas mediante a condição que vai aparecendo, mas nós vamos realmente voltar. E hoje nós tivemos 2 pastores, né, que nos procurou e entrou em contato conosco perguntando sobre
a oportunidade, se teria uma oportunidade para estar no ministério como pastores para pregar. E eu disse, olha, eu orei a Deus e vamos então dar mais um tempo, mas essa semana eu vou realmente abrir as portas para ouvir alguns que desejam ir para o altar, estar no altar, somar no propósito de ganhar almas. Então, os dois pastores, inclusive, eles estavam até assistindo os cultos, e eles disseram, olha, bispo, eu tenho visto a igreja e eu tinha uma vontade imensa de fazer parte desse ministério, né? Então eu vou ouvir aqueles que realmente querem, né? E mediante a vontade de Deus, Deus ele vai abençoar. Prega-te sempre per Ciro e interzione em Cristo Jesus, né? É o Ciro. Olha, nós estamos ficando aí internacionalizados. Bem-vindo você que está no culto, se você já me conhece, amém, prazer estarmos juntos. E se você não nos conhece, é a primeira vez no culto da igreja, no YouTube, Deus Proverá. Eu sou o Bispo Luciano e nós temos a nossa igreja física em alguns lugares no Brasil, em São Paulo, com a nossa sede física no Brás, temporária, pois estamos articulando a nossa nova sede no bairro do Brás, em São Paulo. Enquanto isso não acontece, os cultos têm sido realizados, fisicamente falando, na Coronel Antônio Marcelo 295. Inclusive, domingo agora, se Deus quiser, nós estaremos presentes a partir das 6 com a unção do abraço e a partir das 8 ministrando. Isso no Brás. Quando for 10 da manhã, eu estarei fisicamente falando ministrando em Santo Amaro, tá? O pastor Jota vai estar ministrando em Campinas, a nossa sede de Campinas, às 8 da manhã, 10 horas, e também às 3 da tarde. Logo, logo, eu estou marcando uma data para estar também em Campinas, ministrando com o povo lá, campineiro, como dizem, né? Muito bem. Olha, tivemos um culto maravilhoso pela manhã, pelo menos na minha concepção, não sei se você estava no culto, né? Mas se não, você pode procurar o culto mais cedo. A mensagem foi ministrada, foi algo assim maravilhoso, tá? Olha, Alexandre, ele diz, eu quero ser um pastor, pregador da palavra e ganhar almas no altar. Então, nos procure, Alexandre. E quem sabe não seja essa a vontade de Deus para a sua vida nesse ministério, não é? Nós vamos agora ouvir as pessoas aqueles que querem estar no altar, tá? E vamos dar oportunidade mediante a direção de Deus e vamos crescer juntos. Estamos vivendo um novo momento, um novo ano, uma nova visão, um novo entendimento, uma nova organização e Deus proverá, tá bom? Bom, nós vamos entrar diante de Deus. Endereço da nossa sede provisória, Rua Coronel Antônio Marcelo, 295 no Brás, próximo ao metrô Bresser, tá subindo aí, tá bom? A Egrácia, ela diz, eu não estava, né? A Isabel diz, sim, bispo, muito bem. Nossa sede em Campinas está localizada na Avenida João Jorge, 131, são os endereços, tá? Você já compartilhou? Pega o link, todos os dias no culto, nós vamos tirar o convertido faz isso, o convencido não. Todos os dias no culto nós vamos tirar o nosso momento de evangelização. Como funciona isso, bispo? É o momento de ganhar almas. Nós vamos pegar todo mundo, vamos clicar na setinha de copiar o link e vamos enviar o link para pelo menos
12 pessoas, como os 12 discípulos. Você vai enviar para 12 pessoas dos seus contatos do WhatsApp e vai convidá-lo. Olha, o culto está acontecendo agora. Entra nesse link, participe do culto. Se você não é inscrito no canal, tem que se inscrever, gente. Aperta no botãozinho inscrever, passe a ser, então, membro deste canal, tá bom? E então, todos os dias, você apertando no sininho, vai aparecer a palavra todos, você vai poder, então, participar conosco e receber as notificações. Não esqueça, quando você entrar, aperta sempre no like, para que você possa constatar a plataforma que você gosta do conteúdo. Boa tarde, Bispo Luciano, eu sou de Valinhos e eu vou na igreja de Campinas, é o Lucas Rodrigo. Que bom, hein? Que bênção. A paz, qual o endereço da sede, Rosângela? Isso no Brás, Rua Coronel Antônio Marcelo, 295. Teve uma senhora que falou hoje, quando acabou o culto, ela falou assim, Bispo, se os cultos online são assim tão abençoados, imagine o culto presencial. Ah, eu quero ir de todo jeito na igreja agora também, né, presencialmente. Domingo eu vou estar lá. Que bom, né? A observação da nossa irmã, fiquei muito feliz. Ela falou, poxa, é a primeira vez dela. Ela foi convidada por alguém e ela falou assim, olha, me mandaram o link e falaram assim, assiste o culto com o Bispo Luciano. Você vai gostar. E ela disse, tá bom. Ela clicou, entrou e começou a assistir. Assistiu o culto, ouviu a palavra e tal. Quando acabou, ela mandou uma mensagem. Ela disse assim, Bispo, fiquei tão feliz. Eu não conhecia. E se o culto, ele virtual, é desse jeito tão abençoado, imagine presencial. Domingo eu quero estar lá na igreja no Brás. Eu falei, será muito bem-vinda no nome de Jesus, tá bom? E não deixe de entrar também no grupo de apoio da igreja no YouTube, que é lá no WhatsApp 97-245-3151. Tá bom? O link, inclusive, está subindo aí. Basta, eu não sei, esse link é do canal. É para se inscrever? É isso? Curte, compartilha, está subindo o link, mas eu acho que esse é do canal, não é do WhatsApp. Aí você pode já clicar e se inscrever. Eu acho que é isso, né? E aqui eu tenho um comentário da Ângela Oliveira. Boa tarde, Bispo. Moro em Mato Grosso, cidade de Poconé, e estou aqui fazendo geladinho. E não traz um para mim? Ah, Bispo, não dá para trazer, manda pelo correio. Manda um geladinho pelo correio. Olha aí, tá subindo os links do WhatsApp, basta você clicar essas letrinhas azuis e você já vai direto. Você que não está ainda no grupo da igreja no WhatsApp, tá? Na igreja no YouTube, pelo WhatsApp você pode agora direto fazer isso, tá? Então, vamos agora ao momento de evangelização. Vamos pedir que Deus nos dê almas. Vamos orar. Deus poderoso, neste culto queremos dedicar um momento de evangelização, um momento de ganharmos almas. Esse é um dos nossos deveres. O Senhor disse que quem ganha almas é sábio. Então, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus eu te peço, dai-nos esse dom, que todos agora, ainda tantos os que sabem como os que não sabem, vão procurar alguém que possa lhes ajudar, vão clicar agora nessa setinha de compartilhamento e nós vamos escolher, não vamos, na verdade, mandar para 3, para 7 ou 12 pessoas o link desta reunião, no intuito que elas entrem e aqui sejam abençoadas, alcançadas pela tua graça, pelo teu poder e por esta fé que produz o resultado. Então, usa agora todos que já estão no culto para abençoar aqueles que não estão. Em o nome de Jesus. E os que fizerem, sejam abençoados por ti. Amém.
Graças a Deus. Então agora vamos evangelizar? Dedinho no botão de compartilhamento e envie agora para todas as pessoas, as 3 ou 7 ou 12, e diga para elas, assista, participe do culto, chama elas para a igreja e Deus vai abençoar você também, tá bom? Muito bem. E agora, interagindo com vocês, a gente tem a Maria Bernardes. Mandei um áudio para o Senhor. Olha aí, ó, Maria Bernardes. Vou ouvir então, Maria, tá? Em nome de Jesus. A Helena, manda um Deus proverá para mim. Deus proverá, Helena. Que Deus te abençoe e te abençoe muito. Rosana Barreto dizendo amém, tá? Boa tarde, bispo. A paz seja convosco. Eu sou de Marabá, Pará, e estou assistindo agora. Que bênção, cidade maravilhosa. Bispo, vou ver o áudio, não vi ainda, tá? Marabá, eu já estive em Marabá, inclusive realizando uma reunião lá. Foi muito abençoado, tá? Nós vamos daqui a pouco fazer também, após a palavra, a oração da fé, para que Deus produza os milagres. E falando em milagres, eu queria que você que já tem um testemunho, olha, bispo, nós oramos no culto passado, nos anteriores, eu recebi o Deus proverá e já tenho um milagre para contar. Fui curada na oração, fui liberto, a porta se abriu, enfim, tá? Vamos agora ao momento do testemunho. É igual ao culto. É igual ao culto, não. É o culto. Nós não temos os testemunhos? Então agora nós vamos então testemunhar. Boa tarde, bispo entregador, a paz do Senhor Jesus. Então você que tem um testemunho para contar, escreve assim, ó, testemunho, e escreve ele embaixo. Logo, logo, nós vamos ter uma condição. Olha, Maria Bernadette Morgan Kevin, ela está nos Estados Unidos e está pedindo oração, tá? Pelos Estados Unidos. Está também participando do culto. Você vê México, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra. Que igreja abençoada, né? Que igreja abençoada. A Egrácia está dizendo, não estou conseguindo compartilhar, bispo. É simples, ó. Aí no canal você tem uma setinha, que ela é assim. Você clica nela, vai aparecer a opção de compartilhar. Você já copiou. Basta você ir lá no seu WhatsApp, escolhe uma pessoa, clica e cola. Colou, envia. Vai chegar o link para a pessoa. Tá bom? Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. Tá? Então agora nós temos o momento do testemunho. Você vai escrever assim, ó, testemunho, e vai enviar. Escreve ele aí. E aí nós vamos ler aqui, tá bom? E Deus ele vai ser glorificado no culto de hoje através da sua vida. Ah, bispo, é que eu tenho vergonha de dar o testemunho. Não, isso aí não tem problema não. A gente resolve fácil isso. Como assim, bispo, resolve? Eu começo a orar para Deus não te abençoar mais. Aí você não tem bênção para contar, não tem testemunho, não tem vergonha e pronto, tá tudo resolvido. É assim? Não, não vou fazer isso, lógico que não. Entendeu? A Rosana Barreto disse, já compartilhei, tá? Amém, glória a Deus por isso. É um momento, todo culto nós vamos ter um momento de evangelização. Um momento ganhar almas. É onde a gente vai mandar o link para pessoas, para convidá-las para o culto. E Deus vai abençoar. Tá bom? A palavra de hoje vai ser uma bênção, daqui a pouco nós vamos ministrar. Eu estou aguardando aí chegar, pelo menos que muita gente sai da hora do almoço, vai chegando, até chegar nas 200 pessoas. Olha, a Vardim está falando testemunho. Agora é só você escrever, para a gente poder saber qual é o seu testemunho, tá bom? Vardim Santos. Nós vamos chegar aí a 200 pessoas, tá? E à medida que chegarmos isso, a gente dá tempo para as pessoas chegarem, para a gente poder ministrar a pregação, a palavra. Tá bom? Bispo, a Lara, é Lara? Lê o meu pedido, bispo, de oração. Deixa eu ver se é Lara. Está subindo muito rápido aqui.
tá? Eu estou no hospital precisando de oração desde a madrugada de hoje. Peraí, para dar à luz. Está dizendo que não consegue, que está sem força. Maria Aparecida. Deus visita a Maria Aparecida, se é ela ou se é a pessoa que ela está pedindo. Deus proverá agora. E ela vai conseguir dar à luz para a glória do Senhor. Pode receber aí. Depois você me conta, tá? A veneranda disse, eu já compartilhei, tá bom? Manda um abraço para Campo Novo, bispo. Preces, Mato Grosso, paz do Senhor Jesus. José Cícero, tá bom? Que Deus abençoe, tá? Bispo, boa a paz. Querido, Deus continue abençoando a vida do Senhor. Minas Gerais, Vicentina e Clara Marques também. Manda um Deus proverá para minha saúde. Muito bem. Queridos, você já tem a sua Bíblia? Aonde você está nesse exato momento? Bispo, eu estou em casa, estou no trabalho, estou na rua. Bom, independente de onde você está, o Inês Diogo, aliás, a Inês Diogo, já compartilhei com muitos contatos, fora os grupos. Amém, muito bom. Já compartilhei Valença, Rio de Janeiro. Olhe pela minha saúde, Ângela. Tá bom, Ângela? Tá bom? A Ingrácia não está conseguindo compartilhar. E a Ângela Maria, ela disse que está na cozinha, preparando o almoço. Oh, meu Deus. Manda aí uma beirinha aí, ô Ângela. Tá bom? Estou na sala da minha casa, bispo, a Ranúzia. Ô, Ranúzia, bênção, tá? Bispo, meu padrasto está com câncer e está despachado do médico. Manda um Deus proverá para ele em nome de Jesus. É o José Raimundo. É mesmo? Gilmara. José Raimundo, eu não sei aonde você está, mas Deus sabe. Meu pai, toca nesse homem e salva ele do câncer. O médico pode até ter despachado, mas o Senhor pode curar. Deus proverá sobre a vida deste homem. Recebe aí. Depois tu me conta. Amém? Muito bem. A palavra de hoje está no primeiro livro de Pedro, no Novo Testamento, capítulo 5. Pedro, primeiro livro de Pedro. Eu sempre aconselho nesta hora você ter um papel, uma caneta nas mãos, que aí você pode... A Dilza disse, estou na sala da minha casa. Agora me diz uma coisa que eu gostaria de saber muito mesmo. Você está sozinho ou acompanhado de alguém participando do culto? Fala para mim aqui, comenta aqui. Bispo, eu estou com meu filho aqui, eu estou com meu marido, estou com a minha esposa. Bispo, eu estou sozinho, estou com a minha mãe, estou com minha avó. A Alessandra falou, eu estou no trabalho. Amém, que bom, né? É bom, né, gente? A gente ter esse culto, porque a pessoa pode participar dele de qualquer lugar que ela esteja. Isso é bom demais, né? Poxa vida. Olha, a Alessandra falou, oi, bispo, estou no meu trabalho. A Ilza falou, eu estou só. Amém. Queria saber se você está sozinho, se você está acompanhado de alguém. A Dilza falou, com minha família. Que bom, Dilza, eles estão assistindo também, que Deus abençoe a sua família, tá? A Igrácia falou, estou com o Espírito Santo, glória a Deus, amém. Estou aguardando meus irmãos para almoçar, bispo, é a Ângela, tá? Estou deitado em minha cama, tá? Pois eu tive um AVC, é o Firminiano. Deus vai te curar, homem.
E aí na cama mesmo Deus vai tocar em você. Tenha fé, creia nisso. Luzia Santos, eu assisto sozinha, porque eu moro só, bispo. E é Deus que mora comigo. Amém. A Rose, ela está dizendo, amém, bispo. É uma bênção de Deus. Glória a Deus, palavra do Senhor, é tudo para nós. Tá bom. E a Karina está dizendo, vai dar tudo certo, eu creio na palavra de hoje. Estamos, eu e Jesus, é a Ranúzia Santos. A Clara Marques, estou com a minha mãe. Que Deus abençoe a sua mãe, tá? Muito. E, bispo, tem a terça da tenda da revelação. Acabou? Não, não acabou não. Inclusive, terça-feira que vem, semana que vem, eu vou estar ministrando. Essas 2 semanas eu não estive. Mas na semana que vem, depois do domingo que vem agora, eu vou estar ministrando na segunda-feira, às 10 da manhã, uma reunião muito especial. Depois eu vou falar isso, eu vou estar ministrando presencialmente na sede. E vou estar ministrando na terça-feira do Bom Caminho. Eu vou explicar depois, com a tenda preparada. Depois eu explico. Mas vai ser muito forte esses 3 dias. Eu vou fazer 3 dias especiais, que será, na verdade, são 4 dias, né? Mas os 3 dias iniciais da semana, domingo, segunda e terça, vai ser muito forte. E eu mesmo vou estar presente, se Deus quiser, tá? A Rosana Barreto falou, estou com as minhas filhas, que Deus abençoe as suas filhas, Rosana, tá? A Luzia Santos pede pela sua aposentadoria. E a Genoveva, ela está dizendo, eu estou assistindo, né? Vira e mexe, dá uma parada às vezes, né? Acho que é a internet. Eu estou assistindo, só meu filho está no quarto dele deitado. Minha filha também está deitada, esperando chegar a hora de ir para o serviço. Amém. Que bom, né? E agora nós vamos orar, vamos entrar diante de Deus. Se você quiser ficar de pé onde você está, você pode ficar, tá? Se não, você pode ficar como está. Vamos orar. Em nome do nosso Deus. Só um minuto. E Deus vai abençoar bastante. Vamos entrar na presença de Deus? Vamos embora? Muito bem. Igreja, fique de pé os que puderem. Se não puder, se não quiser, pode ficar sentado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te adoramos com todo o nosso coração. E entramos na tua presença neste culto, meu Deus, do meio-dia, abençoado por ti. E queremos a cada culto mostrar o quanto nós desejamos a tua presença, meu Deus. Foram muitos anos sem te conhecer, sem saber quem o Senhor era. E não tínhamos o menor interesse por ti, meu Deus. Mas até que o Senhor nos tocou, o Senhor chegou em nós. E nós estamos aqui, meu Deus. Cada um em um lugar diferente, mas todos unidos na mesma fé. Então nos edifica neste culto, nos alimenta, nos fortalece, nos abençoe, nos renove as forças para que possamos caminhar nesta jornada rumo à nossa salvação. Mas enquanto estivermos aqui nesta terra, que o Senhor nos dê a sua graça, o seu favor, a sua bênção, o seu poder. Diga, te amo, Deus, te adoro de
todo o meu coração. Diga que neste culto de hoje o Senhor fale comigo, me edifique, me abençoe e eu possa te glorificar com a minha vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Tá bom, Paulo Ricardo, estou com os meus filhos, né? Pelo menos é o nome do canal. Estou na minha cozinha, bispo. Muito bem, vamos ser abençoados. Amém? Queridos, eu queria agora que você ouvisse a palavra do nosso Deus. Logo depois nós vamos fazer a oração da fé, tá? Você está fazendo o propósito de ungir a porta e chamar a prosperidade para dentro da sua casa? Sim ou não? Se você está, continue. E se você não está, comece a fazer. Tá bom? E Deus proverá. Nós temos chamado os dizimistas para fazer esse propósito. Você vai devolver o dízimo de tudo que entrar nas suas mãos durante todo o dia. E à medida que entrou, você vai à porta da sua casa, você vai pegar o óleo, como você está vendo aqui, tá? E você vai ungir e vai dizer: prosperidade, pela unção, pela minha fidelidade, pela minha fé, eu te dou uma ordem, entra por essa porta. E ela vai obedecer e virá, porque você vai chamar a existência o que não existe. Graças a Deus. Amém? Vamos então para a palavra. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro, tá? Capítulo 5 do livro de 1 Pedro, versículo, ele é o 5. Versículo 5, capítulo 5. Observe. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões. Mas antes, vamos orar. Deus, usa o pregador. Dê a ele a revelação da tua palavra. E fale o que a igreja, o teu povo precisa, tem a necessidade de ouvir, que só o Senhor é conhecedor dela. Então, que pela tua misericórdia haja revelação, haja inspiração, haja direção, que venhamos entender de forma prática, fácil, para podermos praticar. Então, nos abençoe com esta palavra e a glória seja somente do Senhor. E a igreja diga amém. Graças a Deus. Muito bem. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões. Sede sujeitos aos anciões. Queridos, aqui a Bíblia está falando sobre, embora ela use o termo jovens, e ela usa o termo anciões, ou seja, os mais jovens respeitarem os mais velhos, né? O que, na verdade, ela quer dizer, ou seja, Deus quer falar, é sobre o respeito. Mas nós estamos vivendo momentos, ou dias, anos, em que as pessoas elas estão perdendo o respeito pelas outras. E isso é observado por Deus. Isso é grave. Ele diz: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, ou seja, se sujeite, ou seja, respeite pessoas. A cada dia que os anos vão se passando, as pessoas vão perdendo o respeito pelas outras. Elas vão perdendo isso que outrora no passado não se tratava nem de religião,
Não se tratava nem de estar numa igreja. Era uma questão de educação e que vinha de casa. Entende o que eu estou falando? E hoje em dia você vê as pessoas desrespeitarem as outras por nada. Os mais jovens não respeitam os mais velhos, os filhos não respeitam mais os pais, falam de qualquer forma, falam de qualquer maneira, trata de qualquer jeito, como se os pais não representassem mais nada, como se os mais velhos não fossem merecedores do respeito dos mais jovens. E muitas vezes os mais velhos também não respeitam os jovens. Então, observa que ele está dizendo, o bispo, essa mensagem ela vem trazer o quê? Qual é o propósito? O propósito é nós aprendermos com Deus a termos um comportamento que nos traga paz e nos faça ter comunhão com Deus. Porque, independente de ser cristão ou não, o respeito para com as pessoas é um dever. E se a gente não vigiar, você daqui a pouco vai perdendo isso. E nós começamos a achar que é normal tratar as pessoas de qualquer jeito, quando na verdade não é. Então, o que aprendíamos antigamente, e que não eram os ensinamentos só dos pais, mas você vê que o próprio Deus, nessa altura, já falava por intermédio de Pedro. E diz o texto: e sede todos sujeitos uns aos outros. O que ele está falando? Respeite um ao outro. O respeito ele não pode ser por conveniência. Esse eu respeito porque eu gosto, porque eu conheço. Aquele eu não respeito porque eu não gosto, porque eu não conheço. Esse eu não respeito porque eu nunca vi. Sabe, existe uma frase que é muito arrogante, que diz assim, quem essa pessoa está pensando que ela é? No momento em que eu falo isso, eu estou me intitulando acima desta pessoa. E será que eu estou? Aprender a viver, gente, é aprender a viver com Deus, debaixo dos ensinamentos, debaixo das orientações. Quando a Bíblia ensina isso, nós estamos ensinando você a ser um religioso? Não. Nós estamos ensinando você a ser uma pessoa de bem com comportamento que seja exemplar. E observa o texto. Sujeitando uns aos outros, ou seja, respeitando uns aos outros. E revestivos, olha aí, ó, de humildade. Aqui a gente toca num assunto muito importante. Revestir-vos de humildade. O contrário de humildade é arrogância. E Deus ele está dizendo, se reveste. Revestir significa se vestir de humildade. E uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é ele não ter humildade. A falta de humildade, ela pode destruir completamente a vida de uma pessoa. Por quê, Bispo Luciano? Você conhece alguém arrogante?
Alguém que se acha mais do que os outros? Você conhece? Todo arrogante, ele não pode ser contrariado. Se ele pensa uma coisa e você pensa diferente, pronto, você arrumou uma guerra. Arrogância. Tudo que o arrogante fala, você tem que fazer. Porque ele se sente como um dono de uma verdade. Ele nunca está errado na sua forma de pensar, na sua forma de agir, de se comportar, de fazer as coisas. Você entende o que eu estou falando? Arrogância. Você não pode chamar a atenção do arrogante, corrigi-lo, de forma alguma. Ele não vai aceitar. Isso é problema porque o arrogante, ele é como um vaso de barro endurecido. O olheiro não consegue fazer nada. Se tentar fazer, só quebrando. E tem pessoas que ela precisa ser quebrada. E quando se fala de quebrar, nós estamos falando de sentir dor. Que não seja necessário sermos quebrados para podermos começar a entender que a dureza de coração, a arrogância, ela vai nos afastar de Deus. Você pergunta, bispo, existe um cristão, alguém que é de Deus arrogante? Natureza do convencido e não do convertido. Sabe aquela pessoa que você tenta falar uma coisa com ela, ela diz assim, eu já sei? Aquela pessoa que você tenta falar uma coisa com ela, ela diz assim, quem é você para me dizer isso? Ou então aquela pessoa que você tenta falar uma coisa com ela, ela diz assim, e você? Quer dizer, tudo ela rebate, ela não aceita. E com isso, Deus nem não consegue agir na vida de uma pessoa assim. Então ele diz, revesti-vos de humildade. E essa humildade também, ela está dentro da questão de você não escolher pessoas para lidar só por aparência, pela fisionomia. Humilde, ele fala com todo mundo. Cumprimenta. Ele lida com todas as pessoas. Já o arrogante, não. Não, eu não falo com qualquer pessoa, eu não... Você não está vendo a aparência desse camarada, dessa pessoa. Não, ele não sabe falar direito, ele não, então não tem como me ensinar nada. Eu não posso aprender nada com quem não sabe falar. Peraí, você pode não aprender o português, porque ele não sabe falar. Mas outras coisas, talvez ele pode te dar aula. Mas tem algo pior. Olha o que diz o texto. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Aí é que é pior. Então, se a arrogância da pessoa fizesse ela perder apenas com os homens, tudo bem. Mas não. A arrogância faz você perder com Deus. A Bíblia diz, Deus resiste. O que é resistir?
Você lá e eu cá. Ele resiste o soberbo, o arrogante, o que se acha. Esse perde o acesso a Deus. Deus está dizendo que ele nem ouve este. Deus está dizendo que ele não anda com este. Então, a arrogância, sabe? A pessoa soberba, ela não perde só no relacionamento entre os homens. Ela perde principalmente no relacionamento entre ela e Deus. Porque Deus, quando ele detecta, ele percebe a arrogância, sabe? A pessoa soberba, a pessoa que se acha, ele percebe isso. Ele mesmo bloqueia essa ligação dele com a pessoa. A pessoa perde o acesso a Deus. E aí é o pior de tudo. Mas dá graça aos humildes. O que é dar graça? Graça é favor. Então, quando a pessoa se mostra humilde diante de Deus, Deus dá graça, Deus favorece esta pessoa. Ele vai te favorecer, ele vai te ajudar, ele vai te ouvir, ele vai ter prazer em você por conta da humildade que você pratica. Então, é bom entender que humildade não está relacionada à maneira que se veste, nem aos bens que se tem. Porque, mais uma vez, eu digo, tem pessoas que ela se equivoca porque ela acha que humildade ela está baseada na vestimenta. A pessoa não pode vestir uma roupa cara ou mais sofisticada, com valor um pouco mais elevado, porque não é humilde, não. Tem nada a ver isso. A pessoa não pode morar numa casa melhor, ter um carro melhor, não pode se arrumar mais, menos. Olha só como é que é metido. Ela acha que isso é mitidez. Não. A mitidez não está na vestimenta nem no que você tem. A mitidez está no comportamento que você tem. Nas ações, nas atitudes para com as pessoas. Tem pessoas que ela não tem nada e é metida. E é orgulhosa e é soberba. Tem pessoa que não tem onde cair morto e é soberbo. Tem pessoas que se vestem como um farrapo e é soberbo. Então nós temos que tirar essa coisa de que se a pessoa ela compra uma coisa melhor, se ela se veste melhor, se ela anda melhor. Gente, o se vestir, o comprar, o andar melhor é evolução, é crescimento. Agora também é questão de gosto. E isso também é respeitar os outros. Se você não gosta, isso é um problema seu. E se o outro gosta, é um problema dele. Compreende o que eu quero dizer? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não entrarmos no estágio de julgamento baseado nos nossos gostos. Ser de Deus, gente, é aprender a ser de Deus, não é só frequentar uma igreja. Quantas vezes você já viu pessoas que dizem assim: ó, fulano, ó a roupa que ele vem para a igreja, quer aparecer. O que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Às vezes eu gosta de se vestir daquele jeito. E às vezes tem condição de se vestir daquele jeito. Para que vir para a igreja com um carro desse? Meu Deus! Se a pessoa tem o carro e ela quer ir para a igreja com o carro dela, nós temos que estar preocupados com isso. O ser arrogante não é no que se tem, é na maneira que se comporta.
Você entende o que eu estou falando? Então nós podemos cair nisso. Por exemplo, às vezes você vai vir uma irmã que ela quer colocar 5 anéis de ouro no dedo. Gente, ela tem os 5 anéis, ela gosta dos anéis e ela quer colocar nos 5 dedos dela. É problema dela. Deus não condena isso. Quem é você para condenar? Então, às vezes, nós começamos a ser crentes, mas existem 2 tipos de crente: o de qualidade e o sem qualidade. O sem qualidade é aquele que só é crente que frequenta, mas vive como convencido, que julga como o mundo julga, pensa como o mundo pensa, age como o mundo age, e ele traz isso para dentro da igreja e ainda contamina outros. Se alguém disser para mim, olha, fulano entrou na igreja com um abajur na cabeça, o problema é dele. A cabeça é dele, o abajur é dele, e Deus nunca disse que é proibido entrar na igreja com abajur, meu brother. Agora, quando eu for falar com essa pessoa, eu vou saber se ela quer aparecer ou não, se ela é arrogante ou não. Como? Oi, fulano, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá o senhor e tudo mais? Tá tudo bem e tal. Poxa, aí cai alguma coisa no chão, a pessoa vai lá, pega, ajuda a outra, não sei o quê, e conversa com todo mundo, mas ela tá com a abajur na cabeça. Ela tá com a abajur na cabeça, meu Deus. Mas ela gosta, é problema dela. Agora, às vezes, você vai lá, a pessoa é arrogante, bota o abajur porque realmente quer aparecer. E quando conversa, é assim, ó, porque eu faço, porque eu sou, porque eu tenho, porque eu. Esse é o arrogante. Tudo eu. Eu é que sei, eu é que faço, eu é que posso. Fulano não pode nada, só vive falando dos outros. Gente, na hora da palavra, procure prestar atenção na palavra e se comentar, comente sobre ela. Agora não é a hora da gente fazer pedido de oração, senão você está aqui fazendo o quê? Então, ser diferente, como a irmã acabou de comentar, é exatamente nesses comportamentos. Senão nós estamos igual ao mundo. A única diferença do mundo para nós é que nós estamos dentro da igreja. Então Deus ele diz: a humildade ela fascina, ela chama a atenção de Deus. Deus se agrada do humilde. E o versículo 6 ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É reconhecer todos os dias diante de Deus que a gente precisa dele e que nós não somos nada. Que o que acontece não é mérito nosso, é dele. É reconhecer que ele é o Senhor, que ele é Deus. É respeitar a soberania de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus. É respeitar, sabe, a onisciência de Deus. E nos sujeitarmos. O que é sujeitar? É ele falar e nós temos a capacidade de dizer amém. Mas quando você começa a questioná-lo, não, mas eu não concordo com isso, mas eu não penso assim. Mas o que é isso? Por que isso? Não é que você, como o mundo diz, esse pessoal nas igrejas acha que a gente é um robô, que a gente tem que aceitar tudo o que eles dizem. Não. Você não tem que aceitar tudo o que eu digo, mas você tem que aceitar tudo o que Jesus disse. Que eu não sou a verdade, mas Jesus é.
E aí é uma questão de se crer. Às vezes você não aceita porque você não crê nisso. E tudo bem. E às vezes você crê, mas tem dificuldade de se sujeitar. E o pior esse se sujeitar é que não é se sujeitar de forma direta. É porque às vezes você tem dificuldade de lidar com a maneira que Deus estabelece isso. Que muitas vezes, para você sujeitar a Deus, você vai ter que se sujeitar a alguém que é estabelecido como liderança sobre sua vida, que é estabelecido como alguma autoridade sobre sua vida, estabelecido por Deus. Ou será que para eu me sujeitar a Deus eu tenho que ver Deus em carne e osso falando comigo? Isso não vai acontecer nunca. Muitas vezes se sujeitar a Deus vai ser por intermédio de alguém que Deus escolheu. E é aí que muitas pessoas têm problemas. Quem essa pessoa pensa que é? A questão não é o que eu penso que eu sou. A questão é que Deus me escolheu para isso. Se você vai se sujeitar à autoridade que me foi dada, aí é uma questão sua. E se você não vai, também é uma questão sua. Não é fazer o que eu quero, mas fazer o que Jesus quer. Maria, no casamento de Canaã da Galileia, quando acaba o vinho e ela sugere que Jesus transforme água em vinho, ela disse para os homens que iriam fazer o processo: vocês querem mesmo que o milagre aconteça? Queremos. Vocês querem mesmo que essa água se transforme em vinho? Queremos. Então, fazei tudo que ele vos disser. Fazei tudo que ele vos disser. Deu para entender? Em outras palavras, se sujeitem a Jesus. Obedeçam a ele. Por isso o texto diz: humilhai-vos, versículo 6, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então faz o que Deus manda. Mas fulano não vai gostar. Ah, mas fulano vai criticar. Mas vão se levantar contra mim. Faz o que Deus mandou. Ponto. Quando eu estava em Manaus, e Deus falou para mim assim: Luciano, você vai abrir a Igreja Unida Deus Proverá. Eu agi praticamente como Moisés agiu quando ele recebeu o chamado lá no Egito. Eu falei assim para Deus: mas como, Deus, que eu vou fazer isso? Ninguém vai acreditar que eu estou indo abrir a Igreja Unida Deus Proverá por uma vontade do Senhor. Vão pensar que é vaidade minha. Vão pensar que é eu que estou chateado com a igreja, com o apóstolo, e por isso que eu não aceito me submeter às direções da igreja, e por isso vou abrir o meu ministério. É o que vão pensar. Vão meter o pau em mim, vão falar de mim. Até o próprio líder lá vai acabar comigo, Deus. Foi uma das coisas que eu questionei na oração. Como é que eu vou? E Deus falou para mim: ei, faz o que eu estou mandando. Quando eu falar para fazer uma coisa, você não tem que se preocupar com o que vão dizer, com o que não vão dizer, com o que vão achar. Deixa eles falarem, deixa eles acharem o que eles quiserem. Eu estou mandando, pronto, vai e faça. Falei: mas eu vou apanhar, Deus. Ah, apanhar você vai, mas faz o que eu estou mandando. E pronto. E realmente, apanhei e estou apanhando até hoje, por conta disso. Mas o ministério, graças a Deus, está aí. Nesses 3 anos, quantos milhares de pessoas não foram abençoados por intermédio da fé do resultado? Por intermédio do ministério da Igreja Unida Deus Proverá? Quantas almas foram ganhas?
E se eu não tivesse acatado a direção de Deus, preocupado com o que iam dizer, com o que iam pensar? Às vezes você pode perder oportunidades de ser abençoado, de cumprir um propósito de Deus, porque você está preocupado com o que vão falar, com o que vão dizer, com o que vão pensar. E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés falou assim: ó, você vai falar para o povo que agora você vai ser o líder dele. Não, Moisés falou: Deus, não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim, eles vão dizer que eu estou maluco, que Deus não falou nada comigo. Deus falou assim: diga que eu sou, te enviou e acabou, rapaz. Faz o que eu estou mandando. E foi assim que os hebreus foram libertos do Egito. E se ele não tivesse feito? Então, devemos desenvolver um poder de viver entre nós e Deus, entre você e Deus. O problema é que você quer viver você, Deus e as pessoas. E quando Deus ele quer falar com alguém, ele pode falar para vários, mas tem horas que ele fala só para você. Tem coisas que Deus tem com várias pessoas, mas tem coisas que Deus tem só contigo. Tem planos que Deus tem para várias pessoas, mas tem planos que foi destinado a você. E para você poder estar cumprindo isso, você tem que ser uma pessoa que entenda que não importa o que falem, o que façam e que tu vai sofrer. Até porque, observe, quando Jesus escolhe Maria para ser a mãe, para dar a luz a Jesus, ou perdão, quando Deus escolhe Maria para dar a luz a Jesus, gente, o que essa mulher não passou, embora na época fosse menina? Porque, ó, você vai dar à luz a Jesus, o meu filho, o Salvador do mundo. Ela, mas eu não sou casada, como é que eu vou engravidar? Tá, e se eu engravidar, o que vão dizer? E aí, minha vida vai acabar, porque meus pais não vão acreditar em mim, a minha vizinhança vai dizer que eu sou mentirosa, como é que eu fiquei grávida do Espírito Santo? E aí, como é que vai ser minha vida? Deus vai virar de perna para o ar, ninguém vai acreditar. Deus, quando ele tem plano com você, ele tem plano com você. Ele não está se importando com o que vão dizer, o que vão deixar de dizer. É você e ele. E se você fizer o que ele está mandando, você pode sofrer um monte de coisas nesse percurso. Mas depois Deus faz todo mundo ver que aquele chamado era dele para a sua vida. Que aquele propósito era dele para você. Hoje quem fala alguma coisa de Maria? Hoje quem fala alguma coisa de Moisés? Foram pessoas que tiveram que enfrentar o julgamento dos outros. Eu enfrento o julgamento dos outros até hoje. Mas os frutos do ministério estão aí. Não é o que você vai ganhar. Também não é o que você vai perder. É a obediência que você vai ter com a pessoa do Senhor Jesus. É isso que vai fazer, no tempo certo, Deus te exaltar. Está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque para que a seu tempo vos exalte. A seu tempo. Então vai chegar uma hora que Deus vai fazer todo mundo ver que o propósito da sua escolha não era sua, era dele. E ele vai te exaltar. E todos vão ter que se calar. E todos vão ter que reconhecer. E todos vão ter que abaixar a cabeça. Mas o processo, enquanto isso não acontece, você tem que suportar o julgamento dos outros. Que foi Deus nada. Que
E Deus, coisa nenhuma, conversa. E detalhe, tudo que acontecer nessa trajetória fora daquilo que entendem que é certo ou que é sucesso, dizem, tá vendo aí? Se fosse de Deus, não acontecia isso. Se fosse de Deus, não ia, o marido não ia embora. Se fosse de Deus, o filho não entrava nas drogas. Se fosse de Deus, não perdia o emprego. O mundo é isso aí. E você tem que suportar. Você tem que aguentar isso. Até a hora de Deus te exaltar. Está aqui, ó. Para que a seu tempo vos exalte. Você está entendendo a palavra? Eu não sei se eu estou sendo claro, se a linguagem é difícil, não sei se você está compreendendo, mas espero que sim. Espero que Deus esteja falando com você. Porque talvez você esteja vivendo um momento agora de enfrentar isso. Bispo, eu estou passando por isso por obedecer. Por acreditar que Deus me deu uma direção. Às vezes é no trabalho. É igual assim, ó, por exemplo, você está lá no emprego. Aí, de repente, Deus fala no seu coração, ó, tenha coragem, sai, pode abrir um emprego, pode abrir uma loja e tudo mais. A família logo se levanta. Até entendemos, porque as pessoas, elas querem segurança, né? Você está louco, você vai sair, como é que você vai largar o emprego para abrir o negócio e se não der certo? Não, é de Deus. Esse negócio que é de Deus e tarará, aquela coisa toda. E aí você inicia. Só que tem processos, aprendizados, preparações para a consumação da bênção. E dentro dos processos é onde as pessoas elas começam a dar os seus pitacos, porque elas não vão viver pelo que você crê e pelo que Deus mandou. Elas vão viver pelo que os olhos delas lhes mostram. Então basta uma coisinha não acontecer do jeito que se imagina, as pessoas começam a dizer, tá vendo? Não é de Deus. Se fosse de Deus, tá vendo? Eu falei para não sair do emprego, falei para ficar. Olha aí o que está passando agora. Calma. Olha o que a Maria passou, mas olha quem a Maria hoje representa. Os amigos de Jó fizeram a mesma coisa. Quando Jó estava bem, todo mundo quieto. Quando Jó, por um propósito que Deus permitiu, para também abençoá-lo mais lá na frente, ou no tempo certo exaltá-lo, Jó, desculpa a expressão, viu a avó pela greta. Comeu o pão que o diabo amassou. E os amigos metiam o pau. Não, se Jó fosse de Deus, ele não estaria assim. Se Deus estivesse aprovando Jó, Jó não passaria por isso. Como é que pode ser de Deus e estar assim doente? Como é que pode ser de Deus e estar assim, sem dinheiro? Como é que pode ser de Deus e estar aí, perdeu a família? Como é que pode ser de Deus e estar desse jeito, perdeu os bens? Não, isso está errado, isso não tem nada a ver. O mundo é assim. Se tivesse, então, internet naquela época, YouTube, o Jó ia arrebentar mais do que eu, ia estar mais no negócio do que a gente. Esses caras aí iam ganhar dinheiro em cima do Jó. Você está entendendo? Mas o Jó ficou ali, ouvindo aquelas palavras de acusação e de julgamento dos amigos, aguentando, mas sendo fiel, perseverando. Aí o versículo 6 se cumpriu. No tempo certo, Deus o exaltou. E depois que Deus exaltou, o que os amigos falaram? Cadê os amigos agora para falar? E aí, o que você vai falar agora que Deus exaltou o Jó? Não, realmente é. Deus é com ele. É. Deus vai te exaltar. Fica firme. Fica na palavra que Deus te deu. Fica na promessa que Deus te prometeu.
Fica na fé que você tem e somente ela. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Fica firme, que ao seu tempo, Deus, está escrito, vai te exaltar. Bispo, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo envergonhado, eu estou passando mesmo. Ao seu tempo, Deus vai exaltar. E todos esses vão ter que fazer assim, ó. Vão falar o quê? É como a Nusa disse, de manhã nós pregamos, falamos, vão ficar admirados. Numa outra pregação, num outro contexto. Mas todos vão ficar assim, admirados, meu Deus. E não só vão ficar envergonhados, porque foram aqueles que bateram, foram aqueles que te sangraram, vão ficar envergonhados. Então, fica com o versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. A seu tempo. Não é no seu, nem no meu, no tempo dele. Então Deus já tem um tempo dele. Tá? Eu estava vendo a avó pela Greta, a Rosana está falando aqui. Falando igual eu. Falava que era castigo, mas hoje estou vivendo as promessas, olha aí, do Pai. E esses aí ficaram para trás, tá vendo? Então a Rosana passou por um momento, é um testemunho, onde ela disse, eu estava vendo a avó pela Greta, o negócio estava feio, e diziam, tá vendo, Deus está castigando ele, está castigando ela. Gente, todo ser humano, ele é assim, principalmente esses que, sabe, bastou você dizer que é de Deus e viver uma fase ruim, pronto. Todos os julgamentos do mundo virão sobre você. Tá vendo? Não é de Deus, não. Nossa, deve estar em pecado, é alguma desgraça, não sei, Deus não aprovou, ou então está na desobediência. Sempre fazem isso. Você só tem que ficar firme. Imagine a Maria o que ela não ouviu. Imagine a Maria o que ela não ouviu, aparecendo grávida, sem estar casada, andando para baixo, para cima, esperando Jesus nascer. 9 meses nessa. Vai ali. Os cochichos, as fofocas. Imagine a vergonha que ela não passou, a humilhação que ela não teve que viver. Conversa fiada de que está grávida do Espírito Santo. Que papo é esse? Ainda tem coragem de dizer que é o Espírito Santo? Duvido, como diz o carioca, é ruim, hein? Né? Lá, menina dessa, olha aí, já se perdeu. E o José é outro pilantra também, tá? Que tá dizendo que não fez nada. Não fez, quem é que fez então? As pessoas fazem isso, mas ela aguentou. E chegou o tempo da exaltação. Vai chegar o teu tempo de ser exaltado. Mas no tempo de Deus. Ele sabe a hora e o momento certo. Ainda não está na hora. Aguenta mais um pouco. Você acredita que Deus está me usando para falar com a gente? No culto das 20, eu vou dar a sequência a esta mensagem. Eu vou encerrar a mensagem no culto das 20, pregando sobre o versículo 7, 8 e 9. E Deus vai falar mais ainda com você. Mas por agora, era isso que Deus queria que você entendesse. Espera, suporta e seja fiel. Que no tempo certo Ele vai te exaltar. Ele acabou de te dizer isso através da minha boca. Eu vou te exaltar. Só espera mais um pouco. Amém? Deixa falar.
Deixa falar. Deixa criticarem, deixa julgarem, deixa tudo. Que mais tarde esses mesmos vão ter que abaixar a cabeça, vão ter que reconhecer que Deus, Ele tinha propósito contigo. Amém? Toma posse dessa palavra. E Deus vai prover. Tá? Nós vamos orar agora para a glória do nosso Deus. Tá? E na oportunidade, Deus vai operar na sua vida. Você que está pela primeira vez na nossa igreja, seja bem-vindo. E espero que você esteja mais vezes. Todos os dias nós temos o culto da igreja do YouTube, Deus Proverá, às 7 da manhã, às 12 horas e às 20 horas. Mais tarde estaremos juntos, se Deus quiser, e você já está convidado para participar do culto também. Convide outras pessoas, mandando o link para elas. Vamos orar? Então, os que querem ficar de pé, fiquem. Os que estão sentados, querem permanecer, permaneçam. Fique à vontade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado por esta palavra que nos traz reflexão, que nos traz entendimento sobre humildade, sobre não ser arrogante. Tira a arrogância do coração da gente, meu Deus. Não nos deixe ser metidos a ponto de achar que é só o que falamos, é só o que queremos, é só o que pensamos, é só o que achamos. Não nos deixe desprezar os outros, fazer discriminação, julgar pela aparência, tratar pela aparência. Torna-nos homens e mulheres de verdade na tua presença com humildade. E que possamos nos sujeitar ao Senhor, às tuas palavras, e executá-las com coragem. O que vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar. Não, se o Senhor, que é o Senhor, não se preocupou com isso, eu vou me preocupar. O Senhor sabe o que faz. Eis-me aqui, diga para ele, eis-me aqui. Eis-me aqui, meu Pai. Diga, só me dê força para suportar. Diga, Satanás, em nome de Jesus, pegue todas as suas tentações, todas as suas perturbações, desesperos e apavoros. Pegue tudo isso agora e em nome de Jesus, da minha mente, do meu subconsciente, em nome de Jesus, diga sã! E que a tranquilidade e paz do meu Deus esteja comigo. Recebe agora a bênção do Deus poderoso para curar, para libertar você. Apresente no nome de Jesus Cristo a sua casa, a sua vida. Diga, está aqui minha família. Toma ela em tuas mãos, protege, guarda-nos e nos faz caminhar dentro da tua verdade e do teu querer. Proteja-nos do mal, do olho grande, da inveja e daqueles que maqueiam, desejam fazer o mal nas nossas costas. Desbarata, sabe? Desfaz, desmancha sobre a vida de todos esses que estão aqui nesta igreja orando conosco agora. E dá segurança de que até o tempo da exaltação estejamos em tua presença. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Deus vai te exaltar. Toma posse disso. E abençoar a sua casa, a sua família. A hora vai chegar. Amém? Muito bem. 20 horas teremos o nosso culto das 20 e eu vou continuar pregando 1 Pedro 5, porém, explanando o versículo 7, 8 e 9. Tá bom? Vamos agora, então, ofertar a casa do nosso Deus. Vamos ofertar a igreja. Bispo, eu vou ofertar.
Quem é dizimista? Você é dizimista? Quem não é dizimista ainda? Bispo, eu não sou. Mas eu gostaria de me tornar um dizimista. Então, se prepare. Agora mesmo você pode se tornar um. Basta você decidir, a partir desse momento, de tudo que entrar nas suas mãos, você devolver 10% que se refere ao dízimo. Se você tem o seu dízimo agora para entregar, pix2@iudp.org.br. Bispo, eu recebi um dinheiro, vou devolver meu dízimo agora nesta reunião. Fui muito abençoada nela, estou sendo e quero ajudar. Tá? Bispo Luciano, eu gostaria de fazer a minha oferta. Eu gostaria de fazer a minha oferta. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma oferta de R$100, de R$50, de 30, de 20, de R$10. E eu quero fazer agora. Amém? Então, faça agora. As contas estão aí. Caixa Econômica Federal acabou de subir agora. Você pode fazer, ó, a da Caixa, se você quiser fazer, é 25,53 a agência e 5795340002, dígito 9 a conta, tá bom? Nós também temos Banco do Brasil, ou aqui, ó, Banco do Brasil, agência 4305, dígito 2, a conta 117865, dígito 2, Banco do Brasil. Também temos o Banco do Itaú, agência 1618 e a conta 99682, dígito 9. 99682, dígito 9. E também temos o Bradesco, tá? Onde você pode fazer no 0126, que é a agência 13687, dígito 5, é a conta. Bradesco. E o Pix, pix2@iudp.org.br, tá bom? Você pode fazer agora e a gente está precisando mesmo. Sabia? Eu queria pedir de uma forma especial que 12 pessoas fizessem um propósito agora comigo. 12, apenas 12. Como se fossem os 12 discípulos. Eu preciso levantar uma doação agora de R$1.200. Para quê, bispo? Para nós juntarmos e pagar a conta de luz da igreja. Nós estamos pagando coisas toda hora, gente. E valores altíssimos. E até às 4 horas eu preciso pagar a conta de luz da igreja. E falta R$1.200. E eu queria 12 homens ou mulheres que amam a Deus e dizem: R$100 não vai me impedir, nem deixar com que eu pereça. E nem vai me fazer mais rico ou mais pobre. Muito pelo contrário, se eu abençoar a obra de Deus, Deus me abençoa. Então eu queria 12 pessoas que eu vou fazer uma coisa. Você está vendo isso aqui? Ó, caneta e papel. Você vai fazer uma oferta de R$100 agora destinado a isso. Você vai mandar, você que vai fazer agora uma oferta de R$100, vai fazer parte dos 12. Você vai mandar seu nome agora dizendo assim: eu faço parte. O teu nome vai aparecer aqui agora, eu vou anotar o seu primeiro nome. Aqui, ó. Quando acabar aqui esta reunião, eu vou aqui mesmo dobrar os meus joelhos em cima dos 12 nomes. 12 que vai subir aqui agora para mim. Tá? Vai subir para mim agora. Você vai escrever, tá?
vai escrever seu nome e vai botar assim, eu faço parte, eu vou saber que você está fazendo a doação. Tá? Quando você fizer isso e chegar aqui para a gente, o seu nome, peraí, deixa eu abaixar aqui. Tá? Pronto. Eu vou anotar agora, tá? E vou orar e Deus vai abençoar você. Quem socorre deve ser socorrido. Ó, Helena Silva, eu faço parte, é o primeiro nome. Se você não for fazer a doação, seja honesto, a bênção vem de todas as formas. Mas eu preciso que você seja fiel, porque eu vou contar com a sua oferta para pagar essa conta hoje ainda. Então, Helena é a primeira das 12. Tá aqui, ó. Helena Silva. Não é isso? Tá aqui. É como se eu tivesse os obreiros. Tá aqui, ó. Helena Silva. Primeira pessoa. Você só vai botar assim, ó. Seu nome, aí fala, eu faço parte. Ó, eu faço parte. Cristiano é a segunda pessoa. Cristiano. Eu faço parte. Ah, não, é a Helena que falou. No caso, o nome não é Helena, é Flávia. Helena é o nome do canal, né? Tá bom. Então, é Flávia. Tá? Você vai fazer no Pix essa oferta. pix2@udp.com. 12 pessoas. Tá? A Luzia está dizendo que a palavra foi maravilhosa, esse culto é maravilhoso. Eu estou chamando para fazer. Eu vou dobrar meus joelhos. Se Deus me ouve, Ele vai abençoar você. Você não está abençoando a obra? Então, bispo, eu vou fazer meu Pix agora, ou eu tenho um dízimo aqui, bispo, que é acima desse valor. Posso fazer? Então faça e você vai me dar. Eu pedi 12 nomes. Tá? Então, você vai dizer assim, eu faço parte. Tá? Eu estou pedindo 12 pessoas com uma oferta de R$100. Vai dar R$1.200, que é o que está faltando para a gente pagar a conta de luz hoje das igrejas. Tá? Então, vamos lá. Eu recebo, tá? Eu faço parte. Você vai mandar para a gente aqui. O seu nome vai dizer, quando você botar eu faço parte, eu estou sabendo que você está fazendo um propósito. Tá? Olha lá, o canal é o Wellington, mas o nome é Cristiane. Ah, tá. Então deixa eu subir. Botei aqui já. Cristiane. pix2@udp.org.br ou uma das contas que você já viu. Tá bom? Eu estou só aguardando para chegar, porque quando eu encerrar, eu já não consigo mais ter acesso aos nomes que vão chegar aqui. Tá? Inês, Diogo, meu esposo também. Você tem que escrever o que eu estou falando para eu entender. Eu faço parte. Seu nome, aí você põe eu faço parte. Eu vou saber que você é uma das 12 pessoas que está fazendo o voto. Tá bom? E Deus vai honrar. Vai honrar. Ah, vai honrar. Tá bom? Bispo, e se eu não tiver agora uma oferta de R$100? Eu preciso de 12 pessoas com essa oferta. Você pode fazer uma oferta de R$50? Pode. Você pode fazer uma oferta de 30, de 20, a oferta que você quiser. Tá bom? Espero que você não seja daqueles que acha o culto todo maravilhoso e quando chega na hora da oferta, você é aquele que se aborrece e se desagrada. Não estrague a bênção. Olha, Hélia Oliveira, eu faço parte, tá? Rosana Barreto. Então, estamos falando de 5 pessoas já. Hélia, Rosana, tá? É isso mesmo. Flávia, Cristiane, Hélia, Rosana. Você fica triste se eu pedir oferta?
Tem gente assim, bicho, eu gosto tanto da sua pregação, mas eu preciso pedir oferta. Porque senão a igreja, gente, não sobrevive. Amém? Bispo, eu vou fazer agora. Então, manda o seu nome, escreve aí, tá? E põe assim, eu faço parte. Mas você pode fazer uma oferta de 50, de 30, de 20, ajude. Devolver o meu dízimo agora meio-dia, ajude. De qualquer lugar do Brasil você pode fazer. Pelo Pix da igreja ou por uma das contas, tá? Eu botei até o número 12 aqui sem ter. Oh, meu Deus do céu. É 7. Então, falta... Cadê? Olha, Gelmara, eu faço parte. Aqui, ó. É a 6ª pessoa. Gelmara. Tá aqui anotado. Tá? À medida que sobe aqui, ó, eu consigo anotar. Mas você tem que botar eu faço parte. Essa é a palavra-chave para eu entender que você está fazendo um propósito. Tá? Você vai vender esse terreno aí, tá? Eu tenho um propósito particular com Deus e como a gente está precisando de uma bênção grande financeira, eu falei que a gente está precisando até o final do mês, gente, de um dízimo, de uma oferta de 100 mil reais. Deus proverá, vai abençoar um de vocês. Olha, em Grácia, eu faço parte. Em Grácia. Não, é Grácia. É isso mesmo. Grácia. Tá bom, Grácia. Então, estamos falando de 7 pessoas. Falta 5. Hilda Maria, tá? Eu faço parte. Não falta mais 5, falta 4. Estou anotando aqui, por isso que eu estou olhando para baixo. Hilda Maria, eu faço parte. A Inês está dizendo, profetiza na minha vida, bispo. Adelina Borges, eu faço parte. Então já são 9. Só faltam 3 pessoas. Não, faltava. Ilza Silva, eu faço parte. Faltam 2. Quando acabar aqui, eu vou dobrar meu joelho. Tu vai ver se Deus não vai abençoar aqui. Eu estou anotando. Tá? Faltam 2 pessoas que creem e que querem fazer. Eu pedi 12. Deus vai honrar você. Quem socorre vai ser socorrido. Tá bom? Faltam essas 2 pessoas. Eu vou brincar aqui com você mais ou menos. Quem não tem uma nota de 100 reais? Bispo, eu não tenho. Eu não tenho uma nota de 100 reais. Não tem? Pega 2 de 50. Pega 2 de 50. Une, pronto, você vai fazer a sua oferta. Amém? Bispo, manda uma bênção para a venda da minha casa. Vai vender César Carvalho. Eu vou orar agora para a gente encerrar e vou mandar o Deus proverá. Você não tem uma nota de 50, pega 2. Não tem uma nota de 100, pega 2 de 50, dá 100 do mesmo jeito, é rápido e resolve. Faltam 2 pessoas para o propósito, pessoal. 2. Tá? Será que eu... Bispo, para por aí que as 2 não vêm, não. Será? Pode ser que as 2 surpreendam. Bispo, eu não vou... As 2 que estão faltando, não vou dar com 100, não. Vou dar R$1.000. Ajuda bastante. Amém? Cássio da Costa pedindo oração. Cássio, vamos orar sim, tá? E vai ser agora por você. Tá? Você vai botar bota o seu nome, os que vão fazer a oferta, eu faço parte. E se você não tiver, gente, também não é uma questão de você ficar constrangido, chateado. Não tem. Hoje não tem, mas a bênção de Deus chega e amanhã você vai ter. Tá? A bênção não está condicionada, não. Quando o senhor vem em Salvador? Boa pergunta. Eu estou tentando ajeitar essa agenda em Salvador, mas eu vou avisar antes, tá? Pode ficar em paz que eu vou avisar. Tem um passarinho dizendo assim, ó. Assim que eu vender, eu vender a minha casa, eu mando oferta para essa obra. Amém, César. Eu sei que vai.
Tem um passarinho que me disse assim, ó, desiste que essas 2 pessoas não vão ajudar não. Eu falei, vai. Bom, mas eu não vou demorar, eu vou fazer oração, tá? Deus poderoso, eu abençoo a vida financeira, você que está devolvendo seu dízimo, sua oferta, e você que não tem nada, levante as suas mãos. Prospere essas pessoas, a família delas, os negócios. Meu Deus, se o Senhor não enviar a bênção para prosperar, quem vai enviar? Então, eu apresento a vida financeira de todos e declaro que o Senhor os abençoe pela sua graça e abençoe a Igreja Unida Deus Proverá, porque nós estamos precisando de socorro, meu Deus. Abençoe a oração que eu vou fazer de joelhos sobre a vida dos 12 que estão socorrendo esta obra para o pagamento desta energia. Que o Senhor abençoe a todos e diga, eu tomo posse e creio. No nome de Jesus, os que querem vender a sua casa, vender o seu terreno, envia hoje mesmo o comprador. Se não haja resenha, que chegue e resolva logo. Porque, meu pai, alguém está procurando um terreno para comprar igualzinho que ele tem ou ela tem. A casa igual. Então faz essa pessoa chegar. Faz acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Bispo, eu tenho um dinheiro para receber no valor e eu vou mandar R$ 1.000 para ajudar na obra da igreja. Obrigado, Vera Lúcia. Que Deus te abençoe. Sabe? Mar Ciara vendeu o terreno e a casa aqui. Ora, bispo, por favor. Quer vender? Vai vender. Acabei de orar. E eu também quero vender. Amém. Vai sim, em nome de Jesus. Tá bom? Vou encerrar o nosso culto aqui. Lembrando que às 20 horas estaremos juntos, se Deus quiser. E Deus vai prover na sua vida. Convide pessoas para estar conosco, tá bom? Você gostou do culto? Gostou da mensagem, da palavra, da oração? Receba a tua bênção. Deus abençoe e até mais tarde no próximo culto conosco. Vó, não esqueci de você. Deus te abençoe, seu neto, tá? Fica com Deus. Muito bem.